Dando continuidade a esse encontro potente, maravilhoso que estamos aqui, né? Firmes e fortes desde as 8h30 da manhã, mas já caminhando para a última mesa, que conforme a Rafa disse, né, vai ser uma mesa assim, mais de fechamento de todas as discussões que a gente teve até aqui. Essa mesa vai versar sobre diversidade trans, seguridade social e equidade, necessidades e possibilidades. E aí eu chamo aqui a Rafaela Fini, que todo mundo já conhece, que é assistente social, trabalhadora do SUS, não é, e diretora do CRES São Paulo, que vai fazer a mediação. Convidamos, né, para compor essa mesa a nossa queridíssima amiga, né, a Liliane de Oliveira Caetano, assistente social, mulher negra, periférica, militante dos direitos humanos, mestre em serviço social pela Unifesp Baixada Santista, desenvolveu pesquisa sobre seu trabalho no ambulatório transdisciplinar da identidade de gênero e orientação sexual do Hospital das Clínicas de São Paulo, de 2010 a 2020. Serviço pioneiro no atendimento de crianças e adolescentes transdissidentes de gênero, representou o Cefes no Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, de 2015 a 2020, e na Comissão para o Estudo da Transsexualidade do Conselho Federal de Medicina, de 2000 a 2018. Colaborou com a elaboração da resolução do Cefes número 845/2018, sobre o trabalho de assistentes sociais e demandas relacionadas à identidade de gênero. Essas palmas já estão fracas, vocês não almoçaram, tomaram café, nada? A gente convida também Isis Góes, nutricionista com aperfeiçoamento ambulatorial em saúde coletiva e especialização em comportamento alimentar. Foi representante de mulheres trans no Comitê Técnico Municipal de Saúde LGBTQIAPN+, em 2021 a 2028. Atualmente faz doutoramento no Programa de Endocrinologia e Metabologia na Escola Paulista de Medicina da Unifesp, é coordenadora adjunta da pesquisa Mapeamento da População Trans no Estado de São Paulo e atua como profissional voluntária no Núcleo Trans Unifesp. Palma forte, hein? Convidamos também a Aparecida Mineiro, assistente social, vice-presidenta do CRES São Paulo, membro do Comitê Assistentes Sociais no Combate ao Racismo e membro do coletivo Ampliações. Com a palavra, Rafaela Filho. Bom, gente, eu sei que está todo mundo cansada, cansade. Estamos encerrando. Essa mesa vai ser amarração, né? Principalmente porque a gente vai trazer o trabalho da Lili, né? Ela vai apresentar, que é um trabalho muito simbólico, dessa defesa ética, né, dos direitos humanos e do desafio. Mas, para contextualizar, vocês perceberam que todas as mesas tinham profissionais de outras áreas. Porque nós, do serviço social, precisamos discutir com outras categorias, com outros saberes. A gente precisa aprofundar o conhecimento e outras áreas de saber podem contribuir. Então, por exemplo, a Isis está aqui porque ela é coordenadora de um estudo sobre o mapeamento trans, né? Talvez, a princípio, não faça sentido, uma nutricionista, serviço social, mas ela tem uma bagagem muito grande e vai colaborar com a gente. A gente vai iniciar pela Lili. A Lili vai fazer uma apresentação. Você vai usar o slide? A Lili vai usar o slide, passa a palavra, tem 30 minutos. Bom, gente, primeiro dizer da emoção, né? Eu tenho essa grande paixão pela diversidade humana e essa grande paixão pelo serviço social. E eu acho que poucas profissões
poderiam me propiciar conhecer tantas pessoas, viver as emoções que eu vivo como assistente social, né? Então, quero agradecer muito estar nesse evento, dividir esse espaço com vocês hoje. Bom, então, para a gente falar um pouquinho sobre a diversidade trans, seguridade social, equidade, necessidades e possibilidades, eu vou falar um pouquinho, né, sobre trazer algumas contextualizações sobre essa discussão e depois vou direcionar um pouco sobre a pesquisa que eu desenvolvi, que a gente consegue linkando especificamente com a questão do serviço social. Pode ir. Bom, então, como já foi dito aqui, mas é sempre importante lembrar, né, que a violenta colonização que marca a formação deste país impôs o trabalho forçado, a racialização e o racismo, e, no mesmo processo, atuou para a binarização das corporalidades, dos gêneros, das sexualidades, a partir de determinações de um sistema que se tornou um sistema único, né? O sistema cis-hétero, patriarcado, racista, capitalista. Aí eu vou retomar novamente, né, a feminista Rita Segato, né, que ela traz uma análise bem interessante, né, que a intervenção colonial agiu cancelando e castigando a transição de gênero, pois, no contexto pré-colonial, existia a possibilidade de transitividade de gênero. Com a colonização, irá se binarizar e se engessar. Então, esse amor pela diversidade, né, tá na nossa ancestralidade, tá nas nossas origens, né? Então, acho que é importante a gente resgatar também através dessas nossas origens, né, dessa nossa ancestralidade. Trazendo, né, como o objetivo dessa mesa é discutir políticas sociais, né, acho que é importante a gente pensar o contexto da política social. Durante muito tempo, né, foi a política que garantia, dentro do Sistema Único de Saúde, a transição relacionada a transformações corporais, era denominada de processo transexualizador, que foi um nome sempre muito problematizado, porque nenhum processo vai transexualizar ninguém, muito embora a política pública tenha que assegurar, enquanto um direito, todas as necessidades de transformações corporais, né? Então, esse processo, que é chamado processo transexualizador, ele tem questões estruturais e desafios atuais, né? De questões estruturais, né? Longas esperas e dificuldades no acesso que geram agravo à saúde. Então, veja, as pessoas buscam o serviço de saúde por uma demanda, né, de plenitude de vida e pelas longas esperas, por processos, muitas vezes, que violam direitos, né, a gente tem aí um agravo da saúde, né? Além disso, né, esse denominado processo transexualizador, a última portaria tinha sido em 2013 e não contemplava atualizações, né? Porque, por exemplo, né, nossa categoria vai ter uma resolução em 2018, assim também como o Conselho Federal de Psicologia vai ter uma resolução específica, né, para travestis e transexuais no mesmo ano, em 2018, e nada dessas mudanças estão incorporadas ainda no sistema público de saúde. Assim como também não tem atualizações do Conselho Federal de Medicina, né? Embora as normativas do Conselho Federal de Medicina possam ser questionadas do ponto de vista da psiquiatrialização, porque todos os procedimentos de transição, de transformação corporal estão condicionados ainda, no Brasil, a diagnósticos psiquiátricos, né? Mas ocorreram avanços dentro dessas limitações, e esses avanços ainda também não estão, muitos deles, contemplados dentro da política pública de saúde. Não há também previsão de assistência para pessoas não binárias intersexo, quando estas demandam
dentro do chamado processo transexualizador. Então, veja, a ideia aqui não é nem ficar falando que, se a gente for falar das mazelas do processo transexualizador, a gente vai precisar de um seminário específico e não vai esgotar. Mas trazendo aí, né, que a gente tem questões estruturais e a gente tem outras questões. A pauta está avançando, né? A gente tem, né, como muitas vozes falaram aqui, né, pessoas intersexo dizendo, apontando suas demandas, e elas não estão sendo ainda incorporadas pelo sistema público de saúde. Um novo caminho, agora, em fevereiro de 2024, foi pactuado o Programa de Atenção Especializada à Saúde da População Trans, o PAES-POP-Trans. Né, ele foi pactuado agora em fevereiro. A gente, né, ainda tem um longo processo para conhecer, né, porque ainda não foi instituído por uma portaria. Né, então, para a gente conhecer de fato como vai ser esse novo programa, né, a gente ainda vai demorar um tempo. Mas o que temos de novidade? É uma política que já vem com um orçamento previsto. Né? Então, se antes, né, a gente tinha muitas limitações, e este era um dos grandes gargalos para a questão das filas cirúrgicas, hoje, pelo menos, a política já tem um orçamento específico. Uma outra questão muito importante, que aí, né, diz respeito à nossa categoria enquanto assistentes sociais. Todos os modelos de atenção, eles prevêem a presença de assistentes sociais. É a única categoria profissional que está descrita em todos os novos modelos assistenciais, agora pelo Ministério da Saúde. Isso, né, eu acredito que seja um reconhecimento da nossa categoria profissional, por trabalhando na garantia de direitos, e um reconhecimento também de que a população que vai acessar essa demanda tem seus direitos violados. Né? É um duplo reconhecimento. Pode passar. Aí, contradições. Né? A Renata Peron já trouxe esses dados. Né? Pode passar esse. Acho importante, né? A gente sempre traz assim, olha, né, não deixa as travestis morrer, não deixa as travas apanhar, mas se eu estou no meu cotidiano profissional, o que eu faço? Por onde eu começo? Se eu sei de alguma violação de direito, onde começar? Né? Como orientar as pessoas? Então, é importante saber, né, que hoje a gente já tem o boletim online da Polícia Civil, apresenta um campo para informar o nome social, orientação sexual e identidade de gênero. A gente tem no Estado também a DECRAD, que é a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, né, que fica aqui na Brigadeiro Tobias, e atende não só aqui a cidade de São Paulo. Essa delegacia ela não faz investigações para outras cidades, mas se a pessoa não quer fazer um boletim online, e ela, às vezes, né, tem pessoas que têm, ou por dificuldades, ou por não gostar mesmo, preferem o serviço presencial. Então, é importante saber que tem como orientar essa pessoa a procurar a DECRAD. Né, a gente tem aqui no Estado de São Paulo, a Ariadna falou aqui, né, que desde 2001 a gente tem a Lei 10.948, e a gente tem como a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo também recebe denúncias de violações por direitos relacionados à orientação sexual e identidade de gênero. A gente tem também o Disque 100, que agora funciona, além do modo tradicional, tem um número do WhatsApp, né? E a gente tem também o núcleo especializado da Defensoria Pública de Diversidade e Igualdade Racial. Então, são mecanismos, gente. Como a gente fala no serviço social, a gente nunca vai ter uma receita pronta. Né? Mas assim, é importante a gente saber quais são os caminhos. Porque, como a gente, no nosso cotidiano, a gente acaba vivenciando situações muito tensas, complexas. Às vezes, a gente já ter ali
orientações, nortes, tá? Em situações X, que serviços eu posso acessar, isso acaba facilitando para a gente também não ser engolido ali, não ser imbuído da situação que a gente está vivenciando e conseguir dar os direcionamentos, né, que nos compete, que são os direcionamentos técnicos, né? Agora eu vou falar um pouquinho a respeito da pesquisa, né, que eu desenvolvi no mestrado, que foi uma pesquisa a respeito do trabalho de assistentes sociais com crianças e adolescentes trans dissidentes de gênero. Para falar um pouco dessa pesquisa, pode ir. Falar um pouquinho, né, a abordagem utilizada, né, que foi a partir do referencial materialista e decolonial, e aí desenvolvemos o referencial, uma pesquisa bibliográfica e documental, né? E a gente utilizou, a gente fez um relato da minha experiência profissional no ambulatório Antigos, que é um ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual, do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. A Maria Lúcia Martinelli sempre diz, né, que a gente, no serviço social, está sempre abrindo porta aberta. Porque sempre quando a gente chega no serviço, a gente tem a sensação, nossa, o que o serviço social anterior fez, né? Então, acho que é importante a gente também se preocupar com essa questão do registro, né? Então, a gente fez esse relato de experiência. E, nesse relato de experiência, né, é importante a gente contextualizar. Quando eu comecei a trabalhar no ambulatório Antigos, isso foi no ano de 2010. Em 2010, a gente tinha a seguinte situação. A gente já tinha portarias de 2008, do chamado, entre aspas, processo transexualizador. E a gente tinha... E quem dizia, né, o que assistentes sociais e psicólogas e psicólogos e psicólogas faziam no chamado processo transexualizador era o Conselho Federal de Medicina, né? Então, isso foi a primeira inquietação, assim, né? Nossa, como assim? Né? Não é a minha entidade profissional, não é a minha categoria profissional, que, a partir do processo de discussão, de construção coletiva, né, construir uma norma que faça sentido para a gente, mas é o Conselho Federal de Medicina. E aí, a partir daí, fui articulando, né, o trabalho no Antigos, a militância, né, como assistente social de base no CRES São Paulo, trazendo esses questionamentos, trazendo essa discussão, né, para dentro do conjunto Cefes-CRES. E eu era a única assistente social desse ambulatório e recém-formada. E hoje, né, é mais comum se falar um pouco mais sobre esse assunto, que as graduações, né, a BEPS tem feito um trabalho para que as graduações já tenham um pouco mais, né, de acesso a essas pautas, a essas demandas, mas eu, recém-formada, não tinha tido esse conteúdo, né, na graduação. Então, essas inquietações, né? Porque, às vezes, a gente escuta assim, mas como assistente social, o que eu tenho que fazer? Perceba, gente, a inquietação, a indignação está te direcionando para alguma coisa, né? E eu acho que essas sacadas que a gente precisa ter. A gente não vai ter respostas imediatas, né? Mas, no processo coletivo, né, como eu era a única assistente social, onde eu vim me fortalecer? Como base do CRES São Paulo, porque aí, ainda que não fosse assistentes sociais no mesmo espaço socioocupacional, era um espaço que eu podia discutir, né? E aí, a partir dessas discussões como base no CRES São Paulo, a gente comecei a participar das assembleias e fui eleita para participar dos encontros nacionais descentralizados. E a gente teve essa oportunidade de levar essa discussão. Mas, assim, os processos, eles nunca são... É por isso que é ruim personificar, né? Mas é importante dizer, né? O CRES São Paulo levou essa pauta, mas essa pauta foi escutada, né? Então, se hoje a gente tem, né, essas discussões, se a gente teve um seminário em 2015, se a gente está tendo agora,
a gente tem muito a avançar, mas a gente tem, sim, muitas pessoas que têm um compromisso ético com essa pauta, né? E, às vezes, a gente fica muito preocupado. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? E, às vezes, esse lugar do desconforto é o lugar que a gente precisa estar, num determinado momento, para não aceitar aquela realidade como uma realidade dada, né? Então, esse relato de experiência profissional. Além do relato, a gente também fez uma pesquisa de campo com questionário online para conhecer o trabalho de assistentes sociais com crianças e adolescentes trans no Brasil na atualidade. E aí foi possível fazer algumas comparações, então, com o relato de experiência, com esses dados que a gente conseguiu, essas informações. Então, 29 assistentes sociais responderam às perguntas que foram abertas e fechadas. Abordamos o perfil das assistentes sociais que participaram, o tempo de formação em serviço social, participação política, período de experiência no atendimento a crianças e adolescentes transdissidentes de gênero, normativas e instrumentos utilizados, aspectos relacionados aos desafios assistenciais. Primeiro que, assim, como foi uma pesquisa online, a gente achou significativo que 29 assistentes sociais tenham respondido, né? A gente achou um número interessante. Foram assistentes sociais do país inteiro, e também, dentro, né, relacionado a esse perfil, tem um slide que eu vou falar especificamente sobre esse perfil, mas, assim, algo que a gente pode ressaltar, né? Uma participação política muito interessante, sejam de profissionais que estavam atuando em conselhos de garantias de direitos relacionados a crianças e adolescentes ou relacionados à população que é LGBTQIAPN+, que já tinham tido essa experiência ou que estavam tendo essa experiência no momento. Então, a gente teve essa grata surpresa aí de assistentes sociais com uma participação política muito ativa. Em relação ao tempo de graduação, é um tempo de graduação médio, assim, entre uns 10 anos, mas de tempo de graduação específico, atendendo a população trans, a média superior ficou mais ou menos entre de 5 anos para baixo. Então, a gente pode relacionar também com essa informação que a gente está tendo mais sobre essa pauta de saúde pública, porque, até então, nem a pauta das pessoas trans e travestis estava sendo, né, amplamente atendida, né, pelo SUS, e muito menos, né, se a gente fosse pensar relacionado a crianças e adolescentes. Uma outra questão interessante é que a gente abriu a pesquisa para profissionais da área da saúde, porque a pesquisa é uma pesquisa relacionada ao direito à saúde, e outra surpresa muito interessante que a gente teve foi que profissionais de distintas áreas também responderam ao questionário. Aí depois a gente vai falar mais especificamente sobre isso. Então, a gente teve, né, de espaços socioocupacionais, pessoas participantes da área da saúde, da educação, assistência social, defensoria pública, Fundação Casa, Vara da Infância e Juventude, Centros de Referência LGBTQIAPN+. E eu nunca me esqueço de uma frase que a Terezinha, minha orientadora, falava, né? A saúde, ela não é um lugar, né? A saúde, ela está em todas as políticas, pensando nessa questão da transversalidade, né? E o quanto é importante, né, a gente pensar, olha, a gente faz uma pesquisa perguntando sobre a saúde, mas profissionais de serviço social de outras áreas entendem que podem responder sobre a saúde estando em outro campo de atuação. Então, a gente achou esse dado bem interessante também.
mais algumas informações sobre o perfil, né? Se a maioria da população brasileira e de assistentes sociais do país se autorreferem como pessoas negras, entre assistentes sociais que trabalham com crianças e adolescentes transdiscentes de gênero, majoritariamente são pessoas brancas. Outra diferença, nossa, tem 5 minutos, diz respeito ao aspecto religioso, pois a maioria das assistentes sociais, não consigo ler, que compuseram essa pesquisa informaram não possuir vinculação religiosa. Um dado interessante para a gente pensar sobre religiosidade. Por outro lado, quanto a características como identidade de gênero, verificou-se que, tanto neste estudo quanto no perfil de profissionais do país, a maioria se identificam como mulher cis. Ocorreu participação de uma pessoa trans, e, em relação à orientação sexual heterossexual, apresentou prevalência, assim como a maior parte da população brasileira. Aqui, um dado bem interessante. A gente já trouxe que assistentes sociais responderam de distintas políticas, mas a gente percebeu uma similaridade em relação às demandas. Então, seja na saúde, seja na educação, na assistência social, há um olhar próximo em relação às demandas, né? Então, demandas relacionadas a encaminhamento a respeito da utilização do nome social, 86,2%. Esses dados, né, esses números, é porque a pessoa poderia responder mais de uma, né? Então, por isso que não é uma divisão, por isso que dá esse percentual, que não é um percentual, uma divisão igual. Então, encaminhamentos para mudança de nome no registro, 75,9%. E aqui a gente achou esse dado bem interessante. Vejam, há mais orientação em relação à utilização do nome social do que em relação à mudança de nome no registro, né? Então, gente, direito ao nome social é um direito humano. Por diversas questões, podem ter pessoas trans, não binárias, intersexo, que não vão querer mudar o nome no registro, e o direito do nome social sempre vai precisar ser respeitado, né? Atendimento com familiares, 75,9%, violência no contexto intrafamiliar, 82,8%, preconceito e discriminação, 93,1%, violação institucional em políticas sociais, como serviços de saúde, escolas, serviços de acolhimento institucional e outros, 65,5%, questões relacionadas ao desemprego e renda, 79,3%, falta de suporte e rede social de apoio, 78,3%, articulação com outras políticas para garantia de direitos, 86,2%, demandas relacionadas ao sofrimento psíquico, 93,1%. Então, veja, mesmo em serviços que não são serviços específicos da saúde, olha só quanto é significativo esse dado sobre a saúde mental, né? Então, a gente tem uma demanda muito importante aí relacionada ao sofrimento psíquico de crianças e adolescentes, né? Uma observação aí em relação a essas demandas. Rebatimentos, né? A gente tem, né? Aí uma participante coloca a caixinha do sistema binário que coloca as pessoas ou no feminino ou no masculino ou no feminino, gera diversos rebatimentos na saúde de crianças e adolescentes. Tem a dificuldade de sofrimento da própria criança e adolescente, que não se vê dentro dessas excludentes possibilidades, ou é menino, ou é menina, ou é rosa, ou é azul. Na medida em que ele não se encaixa nesse modelo, muitas vezes falta o suporte familiar e comunitário. E eu tenho 2 minutos. Algumas considerações dentro desses 2 minutos. No Brasil, a assistência em saúde para essa população não ocorre em uma perspectiva de direito ao corpo, seja para pessoas adultas, seja para crianças e adolescentes, sendo que, para o público infanto-juvenil, se enfrenta tanto as barreiras da transfobia
quanto as do adultocentrismo, fortemente presentes nas relações sociais brasileiras. Alguns achados relevantes, né? Assistentes sociais reconhecem a demanda de crianças e adolescentes trans em todo o país e em diferentes políticas sociais desenvolvem assistência para esse público. Identifica-se que a relevância do trabalho em questões relacionadas ao binarismo de gênero, ao racismo, à inserção de classe social e renda, e, portanto, no enfrentamento do cis-heteropatriarcado racista capitalista. Às vezes a gente escuta tanto essa pergunta, como que eu faço? Né? Então, assim, eu acho que essa pesquisa ela diz também que a gente já tem feito muitas coisas. É óbvio que a gente tem muito a melhorar, mas a gente também precisa dizer do que está sendo feito de potente e de importante. Né? Então, quando a gente rebate, né, quando a gente compreende, né, as questões da diversidade trans, relacionadas à questão do racismo, relacionada a outras questões de inserção de classe, a gente está trabalhando no enfrentamento das opressões de exploração e de opressões e explorações, né? Então isso a gente observou também que no geral as respostas dos assistentes sociais se alinham à perspectiva da garantia de direitos. Então, são achados que a gente considerou muito relevante. Bom, nossa história, né? Até 2018, a gente tinha discussões, mas não existia uma normativa. Hoje, a gente tem uma normativa, né, que fala, né, sobre a diversidade trans, mas a gente também precisa reconhecer, né, muitas assistentes sociais conhecem, têm esse instrumento como um referencial, mas a gente também precisa, para o futuro, incluir novas pautas, incluir outras demandas. Então, isso é uma pauta para o serviço social avançar. A gente precisa continuar avançando em entendimentos, em orientações, para a gente continuar qualificando a nossa atuação profissional. Referência. Acabei de ouvir, terminou o tempo, aí eu já pedi para passar o slide de referência. Uma pessoa que tem muita maturidade emocional, sou eu. Então, é isso, gente. Aí a gente vai... Antes de passar a palavra para a Isis, eu queria fazer só algumas observações bem rápidas. Eu não vou fazer uma exposição, mas eu trabalho, enquanto assistente social, com a população. Ouvindo a Lili, todas as falas que foram, eu não posso deixar de falar algumas coisas. Nós, do Serviço Social, defendemos a Seguridade Social ampliada, que não é apenas a que está na Constituição, saúde, previdência e assistência. Nós defendemos todas as políticas públicas, cultura, lazer, esporte, isso é Seguridade Social. Porém, a que está na Constituição, nós, pessoas trans, não temos nenhuma das políticas garantidas. A que está um pouco mais avançada é a da saúde. Previdência, não existe nenhuma discussão. Nós morremos, a expectativa de vida é de 35 anos, e não há uma discussão sobre previdência. Eu só tive meu direito garantido como trabalhadora com 38 anos. E tem meninas trans, pessoas trans, que não tiveram acesso ao mercado de trabalho formal. Assistência social, na pandemia, eu fiz um trabalho forte com as profissionais do sexo trans e nenhuma tinha cadastro no CRAS, não sabia nem o que era CRAS, não sabia nem o que era cadastro único. Então, a gente está falando de uma invisibilização nas políticas públicas que a gente nem chegou perto ainda. E aí eu preciso falar duas coisas. A gente não pode falar de saúde integral. Saúde integral, eu trabalho na saúde, não é sobre medicação, não é sobre acesso a atendimento médico, não é sobre estar bem alimentada apenas. É sobre relações, e é isso que nós, assistentes sociais, defendemos. Se essa pessoa pode estar com todos os exames em dia, mas se ela não tem afeto... No meu trabalho, as meninas sempre falavam, eu não tenho afeto, o médico não toca em mim, não olha na minha cara. Então, eu precisava falar sobre isso, sobre
uma saúde integral real que se conecta com essa seguridade social que a gente defende. E a equidade real é quando a gente entende, de fato, as necessidades específicas e dá maior esforço. Equidade não é só sobre o banquinho, aquela imagem bonitinha. É no dia a dia. Será que eu vou dar mais atenção? Será que eu vou precisar dar mais camada de sensibilidade no atendimento dessa travesti, que provavelmente vai chegar revoltada porque ela foi violentada a vida inteira? Eu não vou fazer o mesmo atendimento da Dona Maria, da casa, que tem uma outra perspectiva de vida. Ela tem outras necessidades, ela sofreu violência, mas não se compara ao processo de desumanização que travestis e transexuais passam. É importante a gente, enquanto assistente social, a gente fala muito da nossa luta, da nossa defesa, mas a gente também precisa acolher. É uma tecnologia muito importante, muito leve, que muitas vezes a gente fica no discurso que defende, e no dia a dia não consegue acolher, não respeita o nome social, não respeita os pronomes, e não se faz querer entender isso. A gente precisa também olhar as dimensões da nossa categoria, que é técnico-operativo, ético-político, teórico-metodológico. Muitas vezes a gente fica só no ético-político. A gente precisa avançar também no teórico-metodológico. No meu trabalho, eu percebi que grupos é maravilhoso. Nós fomos excluídas de todos os espaços de socialização. Grupos ajuda esse espaço de pertencimento, rede de sociabilidade. Então, grupo é vida para pessoas que sempre foram excluídas dos grupos. Né? Seja do grupo da escola, seja do grupo de esporte. Então, eu apostaria em grupos. Eu preciso falar também, uma travesti que está na esquina que vocês veem hoje, ela com 12, 13 anos, na escola, que tem aquela pergunta, o que você quer ser quando você crescer? Ela não falou, eu quero ser profissional do sexo, ficar numa esquina levando ovada. Ela queria também alguma coisa, mas não foi dado possibilidade humana de desenvolvimento. É muita coisa para falar. Eu fico emocionada, porque esse seminário mexe muito com a gente, já chorei várias vezes, mas eu preciso falar de um exemplo concreto. Eu atendi uma menina que veio do Ceará, com 16 anos, porque, para ela, ser travesti lá seria sinônimo de morte. Ela veio para cá, a família apoiou, vai logo, vai. E ela veio sozinha. E aí, no meu trabalho, eu fui atendê-la. E aí, no atendimento, ela já fazia o trabalho sexual, que não é trabalho sexual, é exploração sexual, e que ninguém está nem aí para as meninas que vêm, que se prostituem obrigatoriamente, compulsoriamente. E aí eu perguntei para ela, o que você faz além de sexo? O que você faz de bom? O que você faz com os seus braços? O que você faz com a sua voz, com a sua cabeça, com as suas pernas? O que você elabora? O que você cria? Ela começou a chorar, sem parar. E ela falou, nunca ninguém me perguntou isso. Nem a minha mãe. Então, talvez seja nós, assistentes sociais, que vai fazer essa pergunta, que vai fazer essa provocação. Crianças trans e adolescentes trans existem. Eu fui, e talvez eu precisava de um atendimento de assistente social. E eu não tive. Hoje em dia, eu tenho que lidar com as minhas consequências de todas as violências, que eu não fico falando de todas as violências, mas nós passamos por humilhações atrozes que as meninas trouxeram. É escarrada na cara, é voadora, é tudo que vocês podem imaginar. Não ir no banheiro, mijar nas calças na escola. Então, a gente está falando de camadas e camadas e camadas. Eu precisava falar isso antes de passar a palavra para Isis. E aí, como gancho para Isis, o trabalho que você vem desenvolvendo, você vai apresentar, mas, como gancho, eu queria falar sobre sinergias de vulnerabilidades, que muitas pessoas falam, não, mas eu também já sofri, não, mas eu também já sofri. Só que a gente está falando de quantas camadas de vulnerabilidade, violência e sofrimento. E aí, eu queria que você trouxesse, porque, embora seja de uma área mais que possa se pensar que é da psicologia, que é da medicina, mas o estresse de minoria é uma questão social. Então, eu queria passar a palavra para você com esse gancho. Muito obrigada, Rafa, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui também e por essa fala. Boa noite já, né, a todas as pessoas presentes. Acho que, para a gente descontrair um pouquinho, quem tiver a possibilidade, puder levantar um pouquinho, acho que vocês já devem estar um pouco aí, né, cansados de ficarem sentados muito tempo.
Vamos levantar os braços, descontrair um pouquinho. Porque eu gosto que as pessoas prestem atenção quando eu estou falando. Eu sou... Talvez um pouco de narcisismo, talvez. Mas é isso, vamos relaxar e agora podem sentar novamente, só para a gente dar essa descontraída. E vamos lá. Bom, como eu já fui apresentada, né, meu nome é Isis Góes, eu sou nutricionista, mas eu trabalho dentro de várias camadas e parte do meu trabalho, seja ele clínico ou na pesquisa, é com pessoas trans e o serviço social, né, a trabalhar com profissionais da assistência social é uma coisa muito maravilhosa para mim e que faz muito sentido, porque se a gente fala de comida, a gente também fala de garantia de direito e falta de acesso e muitas outras coisas, né? Então, o meu trabalho não é possível sem ter vocês do lado também. Pode passar, por favor. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, do estresse de minorias, mas também de determinantes sociais da saúde. Acho que Rafa já comentou um pouquinho, né, sobre como, né, os profissionais da assistência social vão trabalhar não só com aqueles direitos garantidos, né, na resolução, mas aí a gente pensa esses determinantes sociais da saúde, né, que são diversos fatores aí que vão estar, né, na vida de uma pessoa, na identidade de uma pessoa, no ambiente onde ela vive, e a gente está falando sobre obstáculos e acessos, né? Então, dependendo de se a pessoa consegue acessar, né, moradia, empregabilidade, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, entre outras coisas, né, acessar um serviço de saúde, uma OBS, ela vai ter uma outra possibilidade de saúde. E quando a gente fala de saúde e saúde integral, a gente está falando de tudo, né? A gente está falando de um processo político que envolve também uma boa garantia de vivência, de expectativa de vida, de comida, né, variada, de transporte público com segurança e todas essas questões. Isso é saúde, né? Pode passar. Isso. Pode passar para o outro já. Quando a gente pensa a população trans, né, a gente vai pensar algumas questões que já foram faladas aqui hoje, então não vou ficar me delongando muito, né, mas de diversos processos, né, de violência, de discriminação e também do que a gente vai chamar, né, de processo de transfobia, mas também de uma transfobia internalizada, né? Uma transfobia internalizada porque desde que a gente é criança a gente ouve, né, que tipo, é errado você ser dessa forma, não é interessante, e a gente tenta se moldar dentro de um processo social e acha que às vezes ser quem a gente é errado ou que a gente não tem essa possibilidade. Então isso afeta a saúde mental, né, de uma forma que vai trazer, né, diversas outras expectativas negativas, né, às vezes um rompimento com a sociedade, com a família, e tudo isso vai tendo seus impactos nisso que a gente chama de saúde integral. Pode passar. Então, quando aqui, né, eu quis colocar um pouco dessas ligações, né, quando a gente pensa a população trans no Brasil, o não acesso a serviços de saúde, a questões familiares, né, se eu tenho apoio, se eu não tenho apoio, a questões de educação, né, como algo já foi falado aqui, né, muitas pessoas trans né, são expulsas de casa. Essas pessoas que são expulsas de casa, vocês acham que elas continuam na escola? Com certeza não, são outras possibilidades, outras questões. E aí, quando a gente tem também uma evasão escolar, mesmo as que continuam na escola, a gente tem uma evasão escolar, principalmente que acontece no ensino médio, a gente vai ter uma redução do que a gente chama de habilidades sociais. E as habilidades sociais, elas são necessárias tanto para a garantia de saúde emocional, mental, para questões de empregabilidade. E se eu tenho uma redução disso, vai impactar também em todos os outros, né, processos. A questão de transfobia, às vezes o não acesso a mudanças também de características corporais, quando se é desejada por essas pessoas, tudo isso, né, e trazendo dentro desse enfoque a transfobia que é estrutural, institucional, dependendo de onde a gente está, vai ter, então, né, um processo aí de desumanização que impacta a saúde dessas pessoas. Pode passar. Então, aqui, né, um pouco
da área que eu pesquiso, que é a saúde cardiovascular, né, de pessoas trans que fazem uso de hormônios a longo prazo, mas também pensando outros processos, né? Como já foi falado, né, a importância de pensar a interseccionalidade dentro dessa população, porque se a gente fala de uma pessoa trans, ela não é só trans, né? Em que território que ela vive, qual a raça, cor dela, qual a etnia dela, qual a cultura dela, que idade ela tem, ela é uma pessoa com deficiência, né? Se ela é uma pessoa, né, intersexo ou não. Então, todos esses processos, que são camadas, que são intersecções que compõem a identidade de uma pessoa, aqui já vão ser alguns determinantes, podem ser determinantes sociais da saúde, porque tudo que vai fugir do normativo e do que se espera, ou do que é colocado como padrão numa sociedade, vai sofrer algum processo, que são essas camadas, né, que a Rafa estava comentando anteriormente. Então, dentro disso, a gente vai ter questões individuais e também ambientais, sociais, dentro de um microsistema onde essa pessoa vive, né, e dentro de um macrosistema também. Tudo isso impacta, né, em fatores de risco psicoemocionais, né? A gente sabe que a população trans tem altos índices aí de depressão, de ansiedade, de ideação suicida. E isso por si só, junto a outros, né, fatores de risco que estão todos eles associados por causa desses processos de transfobia e não acesso, né, como a questão de uma alimentação às vezes não saudável, como baixos níveis de atividade física, questões, né, de consumo, né, excessivo de álcool e outras substâncias. E, além disso, né, tudo isso impactando dentro desse processo que é um estresse, né, um estresse social, que vai impactando não só a saúde emocional, mental, mas também a saúde fisiológica de pessoas trans, a saúde biológica, né, vamos dizer assim. Pode passar. Então, essa teoria do estresse de minorias, né, ela propõe, né, que esse estigma, que esse preconceito, né, a identidade de gênero vai afetar negativamente a saúde dentro de curto, a médio e a longo prazo. E aqui a gente puxa, né, essa questão para as pessoas trans. Então, como eu já disse, né, já citei algumas dessas questões, e aí a gente vai ter também, né, um alto índice de não acesso, às vezes, ao mercado formal de trabalho, e que vai trazendo outras ramificações, né, como a insegurança alimentar, como renda, né, sazonal, que flutua durante o mês, sobre, né, ainda, segundo a ANTRA, né, 85%, né, de mulheres trans travestis, né, terem como única opção o trabalho sexual, que já entra outros aspectos, como né, a própria questão de segurança, né, de passar por violências, sobre questões, sei lá, de sono, né, de trocarem a noite pelo dia e esse impacto na saúde também. Então, são coisas que vão se somando. Pode passar. Bom, e por que, então, pesquisas, né, e não sobre, mas com pessoas trans são necessárias, né? Como a Rafa estava falando, a necessidade de políticas públicas, sociais, que vão pensar nessas camadas, né, e que foi falada antes sobre pesquisas que têm essa perspectiva, né, do feminismo e que tragam, né, essas questões interseccionais, né, que, inclusive, veio também do feminismo negro. Então, quando a gente pensa pesquisa, geralmente, né, boa parte das pesquisas que são feitas são pesquisas sobre pessoas trans, mas que não envolvem pessoas trans na sua concepção, na sua discussão, na sua troca, né, e que aí, com certeza, vai ter um olhar, né, que pode ser não um olhar real, verdadeiro, e que às vezes pode causar ainda mais estigma sobre essa população. Pode passar. Mas essas pesquisas são necessárias, né, porque sem dados a gente não faz política pública, né? Porque existem muitas políticas para diversas coisas no Brasil, porque existe, né, o IBGE, a POF, outras políticas que vão levantando esses dados e, a partir daí, são feitas políticas mais específicas que vão chegar nesses subgrupos. Então, a invisibilidade, né, da população LGBTIA+, principalmente de pessoas trans, travestis e intersexo, a falta de dados, isso também é uma forma de invisibilizar e não produzir novas políticas públicas e sociais que vão, de fato, ver essa população e identificar que ali existe uma questão que precisa ser vista, né? Pode passar. Então, a Rafa pediu para eu falar um pouquinho, né, sobre a pesquisa, que é a pesquisa do mapeamento trans do Estado de São Paulo, que tem como foco, né, questões de vida, trabalho
e, né, principalmente e saúde. E aí é uma pesquisa que foi proposta, né, pela Unifesp junto com o Centro de Referência e Treinamento em ST-AIDS aqui de São Paulo, e teve como, né, participantes, né, o Laboratório de Saúde Coletiva da Unifesp, o Núcleo Trans Unifesp, o NUDES, e aí foram convidados diversas outras associações, né, que foram participando para a concepção dessa pesquisa que vem sendo montada desde 2021. Desde todo o processo, né, de discussão, né, pessoas trans, né, inclusive eu e outras parceiras e parceiros, né, que conheci também durante a pesquisa, tanto pesquisadores como do movimento social, né, se juntaram e ali a gente foi discutindo, construindo o questionário, revisando, e a gente, né, conseguiu, a partir de uma emenda parlamentar, fazer a primeira aplicação, né. Pode passar, por favor? Mas, só para dizer, né, essa é uma pesquisa que busca levantar dados, então, e a gente busca puxa, né, na verdade, algumas perguntas que são levantadas, né, em pesquisas nacionais que são feitas para a população em geral, mas que a gente não tem essa demarcação da identidade de gênero, né. Pode passar. Então, a gente tem 11 blocos, né? É um questionário que é um pouco longo, né? Mas que, nessa primeira aplicação que a gente fez nos 9 municípios da Baixada Santista, teve uma boa aceitação. As pessoas se sentiram vistas, elas colocavam, né, que nunca ninguém tinha perguntado alguma dessas coisas para elas, né? E que isso foi importante, mas a gente tem, né, características socioeconômicas, demográficas, acesso a serviços de saúde e também presença de rede de apoio, né, questões de doenças físicas, estado nutricional e segurança alimentar, acesso a modificações corporais, comportamento sexual, também, né, questões de saúde sexual e reprodutiva, questões de estratégias de prevenção e tratamento a ISTs também, qualidade de vida, atividade física e saúde psicossocial, uso de substâncias e também estigma interseccional, pensando essas camadas, né? Então, pode passar. Esse aí, né, é a pesquisa quantitativa. E a gente, né, tinha recebido uma emenda parlamentar, então, do deputado Alexandre Padilha, e a gente fez a região metropolitana da Baixada Santista, que são 9 municípios, e aqui está faltando uma região metropolitana que é de Rio Preto, né? São 9 regiões metropolitanas no estado de São Paulo, e agora a gente conseguiu, a partir, né, de várias questões burocráticas e também de luta desse grupo, conseguir financiamento para fazer mais algumas regiões metropolitanas. Então, a gente teve que escolher, né, e a gente pensou em regiões metropolitanas que tivessem mais de 1,5 milhão de habitantes, né, e municípios com mais de 100 mil habitantes. Então, a nossa ideia até o final de 2026 é mapear também, né, as regiões metropolitanas da Grande São Paulo, Campinas, Sorocaba, Piracicaba, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Ribeirão Preto. Aí vão ser, se não me engano, 52 municípios a serem, né, avaliados. Pode passar. E aí, os dados da Baixada Santista, né, foram 9 municípios que a gente fez, a gente tinha calculado em chegar em pelo menos 370 pessoas, mas não foi possível, a gente tinha um campo também, né, de 4 meses para fazer isso, mas a gente conseguiu coletar, então, 237 entrevistas, pode passar. E dentro das identidades de gênero, né, a gente já vê uma nova, né, conformidade, vamos dizer assim. A gente sabe que antigamente a gente tinha uma prevalência, né, de travestis, menos de mulheres trans, pessoas trans masculinas e homens trans eram menos, mas já vem tendo uma nova, né, caracterização dessas populações atualmente, né? E isso fala um pouco também da chegada dessa discussão a muitos outros lugares, mas a gente ainda tem uma população bastante jovem, né? A mediana de idade nessa pesquisa foi de 27 anos, e aí até 65% de toda a amostra tinha 29 anos de idade, né? Sendo que a mais nova tinha 18 anos e a pessoa mais idosa tinha 68. Pode passar. A idade que se percebeu uma pessoa trans foi uma pergunta muito interessante também, e a gente vê, né, e já foi colocado falar sobre a importância, né, de saúde, direito e segurança de crianças e adolescentes que têm vivências de variabilidade de gênero, já que se entendam em outro gênero, e porque isso já começa ali, às vezes, com menos de 10 anos, de 10 a 14 anos, e de 15 a 19, que são as maiores prevalências de se entender, né, diferente ou como uma pessoa trans. Pode passar.
Questão com relação à raça-cor, nessa amostra em específico, a gente teve ali quase 51% de pessoas brancas, né? Isso pode nos demonstrar alguma questão também, às vezes, né, da não chegada dessa pessoa às pesquisas e as questões que isso pode estar envolvidas ali na questão de escolaridade, né? Até que a gente tem um outro panorama das pesquisas que são feitas com pessoas trans, que quase 80% pelo menos finalizou a educação básica com o ensino médio, né? Mas quando a gente vai para o acesso ao ensino superior, pós-graduação, esse número cai drasticamente também. Pode passar. Atualmente, né, como a família lida com o fato da pessoa ser uma pessoa trans, a gente tem né, algumas prevalências de apoio, né, apoio completo e parcial, mas quando a gente junta também a questão de indiferença, não apoio ou reprovação, a gente tem quase 30% de pessoas falando que não tem, né, essa troca, ou que às vezes a família nem sabe que a pessoa é trans porque ela não tem essa liberdade com a família. Pode passar. E aí, né, uma pergunta que a gente fez, se for para você, né, pensando nas questões de identidade de gênero, se era difícil encontrar emprego. E aí, 66% das pessoas indicaram que sim, que elas tinham dificuldade de encontrar emprego. Pode passar. A renda, né, também foi perguntada, né, quase 70% declararam, né, possuir algum tipo de renda, mas 32%, quase 33% disse que não tinha nenhum tipo de renda. Também é um número bastante alto. Pode passar. Nas questões de insegurança alimentar, né, a gente tinha aí uma prevalência de insegurança alimentar em quase 64% das pessoas. E aí, né, como a Rafa também colocou, pensar em segurança alimentar é pensar deixar de comer alguma coisa ou deixar de fazer lazer, de ter uma vida ok, assim, para às vezes comer, ou deixar de comer, comer menos por conta de alguma questão. E aí, né, dentro desse processo, mais de 50% tinha insegurança alimentar de moderada a grave também. Pode passar. Dentre as associações com essa presença de insegurança alimentar, a falta de apoio familiar, a renda menor do que um salário mínimo e dificuldade para encontrar emprego estavam associadas à presença de insegurança alimentar nessa amostra de pessoas trans. Então, a gente vê que essas associações elas existem e que são necessárias, principalmente, quando a gente pensa, né, a assistência social. Pode passar. Discriminação cotidiana, né? Então aqui a gente perguntou sobre se a pessoa, né, se já trataram a pessoa como hostil, inútil ou grosseira, se a pessoa foi ofendida, se ela foi tratada como as outras pessoas tivessem medo dela, se já apontaram ela em público, se ouviu que ela, né, não deveria estar no determinado local, né, se ela ouviu, né, perguntas inapropriadas ou ofensivas, ou se ela foi tratada como menos inteligente nos ambientes onde ela estava. Pode passar. E, dentro dessas perspectivas, né, muitas perguntas eram colocadas como sim nos últimos 6 meses ou sim, né, mas não nos últimos 6 meses. Então, em algum momento da vida, boa parte dessas questões já aconteceram com as pessoas trans, né, que foram entrevistadas nessa pesquisa. Pode passar. E aí, quando a gente pergunta, né, a questão da discriminação que ela sofreu, que foi, né, tem outras variáveis, mas eu não vou trazer todas, quase 67% disse que, por ser uma pessoa trans ou travesti, ela sentiu que sofreu algum tipo de discriminação. E isso foi, né, ali, a questão da raça-cor, né, chegou a 16%, mas ainda a questão de ser uma pessoa trans estava prevalente nesse sentido. Pode passar. E você tem medo de sofrer violência em banheiros públicos, né, por ser uma pessoa trans? Aí também quase 65% diz que sim, né? E aí a gente volta na questão da falar sobre estresse de minorias. Se a pessoa vive o tempo todo com medo de passar por algum tipo de violência, isso vai afetando a vida dela, tanto emocional, mental, social e também física, porque tudo isso vai tendo impacto também na saúde física. Pode passar. E aí, né, pensando nessa saúde mental que a gente está comentando, né, boa parte da população, né, que foi dessa amostra indicou que tinha saúde regular a muito ruim, né? Então, né, a maior prevalência ali foi de colocar isso como regular, mas de regular a muito ruim ainda é um percentual bastante alto que a gente verifica. Pode passar. Nos últimos, aqui, né, os cuidados em saúde mental mostram, né, diagnósticos
de uma prevalência alta de ansiedade, de depressão, né, entre outras questões, mas principalmente ansiedade e depressão, que quando a gente pega, às vezes, né, a depressão ou ideação suicida na população em geral, a média é quase de 5%. Na população LGBTIA+, isso às vezes já cresce para 10%, 15%, mas na população trans, a maioria dos estudos que são feitos estão sempre acima de 45%. Então, é bastante alto. Pode passar. Aqui também o uso de substâncias, né, que eu falei que também deu um número bastante alto, né, de abuso, né, na verdade, de substâncias, principalmente álcool e tabaco. Pode passar. E também algumas questões sobre ideação suicida, né, que nessa população, né, em algum momento, se a pessoa teve alguma questão de ideação suicida, foi quase 76% das pessoas que disseram que sim. E se foi nos últimos 12 meses, né, 55 pessoas, né, 55% das pessoas também disseram que sim. Então, é um número bastante alto, né? A questão também de tentativa, né, de suicídio também foi quase em 50%. Então, é uma questão que é bastante alarmante para a gente pensar, né, a saúde das pessoas trans. Pode passar. Então, as perspectivas que a gente vê, né, a partir dessa pesquisa e outros dados que a gente vem analisando, é a necessidade, né, de políticas públicas que tenham como objetivo reduzir esse estigma, discriminação, melhorar o acesso à educação, à qualificação profissional e tornar também mais equânime a disputa por vagas no mercado formal de trabalho, né, que também já foi colocado aqui. Opa! Pode voltar mais um pouquinho, por favor? Também fala sobre a questão, né, de treinar as equipes de saúde, desde todas as pessoas que fazem parte da equipe, né? Então, aqui a gente fala nos serviços de saúde, mas nos CRAS, nos CREAS, e não só os profissionais que atendem, mas a recepção, as pessoas da segurança, as pessoas da limpeza, todas precisam ter, né, um certo entendimento sobre os aspectos de sexualidade geral para atender qualquer pessoa que chega nesses serviços, mas que isso também vai facilitar a população trans chegar nesses lugares e ser olhada, pensando em todos os processos aí, sociais e necessidades que elas trazem, né? Fala também, né, da questão de alta demanda, né, para questões de hormônios e questões cirúrgicas que muitas pessoas recorrem quando tem dinheiro ou quando, às vezes, né, guardam dinheiro para fazer alguma cirurgia, porque às vezes não conseguem acessar no serviço público, né, e pensar também a necessidade de olhar da assistência social e dos serviços de saúde para a alta prevalência de insegurança alimentar e nutricional nessa população, que aí a gente já tem também uma questão a ser pensada e ser verificada nesses aspectos de vulnerabilidade. Pode passar. Então, para a gente fechar, né, é importante a gente pensar nesse acolhimento e no cuidado para essa população, mas também pensar em corresponsabilidade. Como já foi falado aqui hoje, a população trans, às vezes, é retirada nos seus processos de autonomia sobre si, sobre o seu corpo, e é claro que a gente não vai, né, chegar para ela e falar, olha, sua responsabilidade tem que fazer tudo isso. Não, mas, junto com ela, pensar esses caminhos e possibilidades, né? Quando a gente pensa em corresponsabilidade é pensar que a pessoa não tem que ser ali retirada a autonomia dela, né? Mas ela ser auxiliada a chegar e querer também pensar outros lugares, outros processos, que é o que a gente pensa em trabalhar também lá no Núcleo Trans Unifesp, sempre esse cuidado com corresponsabilidade para a pessoa também entender um pouco desse processo e se implicar também no processo, né? Pode passar. Então, para a gente fechar, né, a educação continuada, né, de servidores públicos, de todos os serviços que vão atender essa população, a compreensão do contexto social, né, e pensar que essas pesquisas trazem um marcador social e trazem um cenário, né, social. Mas quando você senta com uma pessoa trans, você não está sentando com a população trans. Você senta com uma pessoa que traz uma história de vida, que traz intersecções diferentes do que às vezes é colocado numa pesquisa. É importante ter consciência desse contexto social, mas ali, sentando com a pessoa, você vai ter que ouvir e entender qual que é o processo dela, né? Pensar nessa questão de autonomia, né? A questão, né, do, entre aspas, processo transexualizador também, que tem suas demandas, né, e que a pessoa só vai conseguir acessar e passar por alguns procedimentos se ela tiver uma base e uma segurança social também
que acho que é o que a gente está falando aqui hoje, né? E demais cuidados para além disso. Muitas das vezes a gente só pensa, pessoas trans só querem hormônios e cirurgia. Gente, não. A gente ainda tem muita coisa para pensar e tem muita coisa lá embaixo que ainda precisa ser trabalhada, né? E a gente sempre refletir sobre o que é saúde, né? Então, como a gente já discutiu aqui hoje em vários momentos, saúde é tudo, é um aspecto político da vida e que envolve, né, acessos e, se a gente pensar não acessos, como esses determinantes vão impactar na não saúde dessas pessoas, seja ela, né, fisiológica, mental, social, religiosa, entre outros aspectos. Então, acho que é isso que eu tinha a trazer para vocês. Muito obrigada. E até isso. Gente, fala sério, ela não é maravilhosa? Ai, meu Deus. A gente vai abrir um bloco para 2 perguntas objetivas. Mas, quando a gente pensou em convidar a Isis, é sobre o que a Yamamoto fala no Serviço Social na Contemporaneidade. A gente só consegue intervir se a gente conhece o objeto da nossa intervenção, né? O segmento da população atendida. E eu quero fazer uma provocação. A ANTRA traz, e alguns outros estudos trazem números próximos, o mapeamento que antecedeu esse da Unifesp, que foi feito pelo SEDEC, que o Eduardo Suplicy, né, fomentou, trouxe números parecidos, que a população trans feminina chega a 90% ainda dependem do trabalho sexual. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de hipocrisia. Porque quem é que sustenta esse trabalho sexual? Não é a Carolinha da igreja que vai no domingo de manhã. A gente está falando de homens cis, héteros, casados, que de dia xinga e de noite procura. Então, a gente está falando de hipocrisia. E, quando a gente fala também de diversidade sexual, a gente não está falando só de identitarismo. A gente está falando de uma quebra na reprodução social, porque a reprodução social depende de corpos da classe trabalhadora. Então, controlar o sexo é controlar também a reprodução social. Então, vamos abrir para 2 perguntas. Quem quer, não precisa brigar. Ricardo. Objetividade, Ricardo, vem para cá. Não, eu estou falando porque tem gente que pega o microfone e começa a fazer discurso. Não dá. É babado, ela me conhece, ela sabe que eu rasgo o verbo. Calma, faltou mais 1 metro. Primeiramente, dizer que eu estou muito feliz com a possibilidade desse seminário estadual aqui, né? Pensar que o nacional, o último, há 9 anos atrás, foi em São Paulo, e aí a gente agora modifica, sai de um hotel para uma possibilidade de uma ocupação, né? Então, acho que isso, de método, é muito assertivo, né? E aí quero aqui dizer que a gestão está de parabéns, e quero fazer isso, uma homenagem à Rafa, né? Que acho que, desde que a gente disputou esse tema lá no Encontro Nacional, né? Que foi babado e confusão, mas a gente conseguiu trazer essa temática à tona depois desses 9 anos. E aí quero com uma poesia, e aí eu faço minha pergunta rapidinho. Posso pedir essa licença poética? Essa poesia é de uma travesti que teve com a gente lá atrás, Amanda Palha, né? Então, é uma poesia que eu acho que vai dando o tom dessa conversa. Quanto vale uma travesti? Vale em luta... Eita, nós, celular dando golpe aqui. Vale em luta ou vale em preço? Vale em cuspe que desvia ou a unha que pinta preço? Vale o riso que ignora ou o cabelo que pinta preço? Vale a surra naturalizada ou o boquete que faz apreço? Vale a linha sempre presente ou o limite que sempre próximo nos persegue? Por 10 te pinta uma unha, 15 uma qué e um boquete, 30 Medina, 40 pinta uma noiva linda, e 50 é a noite inteira, para a decência não saber. Ah, vocês esquecem, mas travesti é trabalhadora. Nesse sistema de merda, é óbvio que vale a preço. Axé. Essa poesia já carrego há 9 anos, porque ela sempre me faz
pensar a interseccionalidade, principalmente a discussão de classe, né? Que às vezes está distante e a gente precisa aproximar do objeto. Mas, enfim, para a mesa. E aí também aqui quero saudar a Lili, companheira de anos aí que a gente disputou vários temas, né? Porque também nunca foi fácil. Nunca foi. Isso. E também dizer que babado ter uma nutricionista, que bom que a gente possa conversar com outras áreas do saber, né? Para a gente conseguir aqui pensar. E saudar também a nossa representante do comitê, babadeira, a senhora Aparecida, Cida Mineiro, né? Mas, enfim, vamos para a pergunta. Eu queria aqui pensar, porque no serviço social a gente pensa muito essa questão da seguridade de forma ampliada, né? Saindo daquele tripé. E aí eu fico perguntando, na política que eu trabalho, que é o sistema prisional, queria que vocês falassem um pouco, né? Porque a gente tem a saúde, tem uma política nacional de integral LGBT e tem uma política específica também para a população presa, né? Mas eu fico pensando, e as travestis, os homens trans, as mulheres trans, aonde estão nessa seguridade? Né? Então, eu queria fazer essa provocação, porque eu estou lá no chão de fábrica, que me perguntando aonde está essa discussão também. Né? Óbvio que atravessado com um recorte da questão do encarceramento em massa, enfim, e vários babados. Né? Mas, enfim. E aí, uma pergunta para a Lili, nesse sentido da seguridade, como que a gente vai construindo as coisas básicas dessa seguridade? Quando que a gente vai colocar também, além do quesito raça e cor, vai conseguir colocar nos nossos instrumentais orientação sexual, identidade de gênero? E aí, como que a gente é pedagógica com a classe trabalhadora, né, para fazer esse movimento, né? Porque eu tenho esse exercício lá na prisão, né? Quando eu pego, principalmente os meus... esse sujeito, essa pessoa privada de liberdade que está lá, e aí vou perguntar, ele fala, gosto de homem. Não, mas não é sobre isso, né? Então, como que a gente constrói, e isso não é só ele, né? Quando a gente pensa a população, como a gente constrói e desconstrói esses saberes. Ou tem uma régua ética, né? Eu tenho dito isso nos meus relatórios, já vou finalizar. Por que para uma travesti, eu pergunto se ela é travesti? Mas para uma pessoa cisgênero, eu não pergunto que ela é cisgênero. Né? Primeiro porque eu acho que a gente precisa dizer o que a gente é. Mas a gente precisa ter a mesma régua, né? Porque, senão, acho que tem algo que vai delimitar preconceito. Mas, enfim, joguei a bola, aí vocês cortam. Boa noite a todas as pessoas. Queria agradecer por essa oportunidade, né? Que estava com ânsia desse assunto e a gente eu pelo menos não tinha achado espaço. E agora, ontem estive até com a, eita, cadê minha amiga? Esqueci. A gente participou do mesmo evento ontem que foi político numa central na UGT e estou muito contente de estar aqui. E aí eu queria pedir, né, que o nosso CRES abordasse mais esse assunto, porque é uma pauta aí, né, muito importante. Hoje, assim, eu presenciei, foi uma novidade para mim, me comoveu muito, porque a gente ouve, mas os relatos assim ao vivo do que a pessoa passa pelo preconceito, pelo racismo, por uma sociedade que não aceita ela, né, como pessoa, como indivíduo, como quem ela quer ser. Então, me comovi muito hoje e estou aí junto com a luta, sabe? Estou dentro da causa. Para mim, vou vestir a camisa, né? Então, esse conhecimento é muito importante. Eu acredito que teve muitas pessoas aqui hoje também que aprendeu muito, né, dessa pauta. E uma pergunta temos leis recentes de proteção, né? Mudou alguma coisa nesse quadro de proteção com a comunidade LGBT? Como muitas pessoas disseram aqui, que caminha muito devagar, né? O que precisa essa proteção, esse cuidado. E eu queria saber se mudou alguma coisa e a gente consegue mudar e proteger só com o Congresso. E como foi dito hoje, né, a gente precisa votar direito para colocar pessoas lá que se preocupem, né, com o povo, com o cidadão, com as classes com menos representatividade, né? Então, a responsabilidade é nossa, de todo cidadão, mas eu não sei o que acontece aqui no nosso país, que parece que a população que é maior em quantidade escolhe os piores representantes, e isso é muito triste.
É, eu, né, realmente não tenho muita proximidade com a discussão, ou participo de algumas discussões, né, mas não como pesquisadora, com população, né, privada de liberdade. Eu acho que realmente, às vezes, dentro de alguns processos de pesquisa, ou mesmo de discussão, ou, sei lá, em diversos outros seminários, a gente não fala muito sobre isso, né? Eu acho que é um trabalho muito importante. Talvez, né, Lili possa falar um pouco mais sobre isso, mas realmente a gente precisa, ainda estamos na discussão, né, de para qual tipo, né, de fugiu até o nome, da questão de gênero, né, para qual me deu branco, não, do encarceramento mesmo, com relação a isso, né, que a gente tem prisões femininas, né, femininas e masculinas, e aí isso ainda tem sido discutido, né? Então outras coisas ainda não se passa, né, ou não se fala sobre, tipo, sei lá, acesso de hormônios dentro dos, né, da questão das prisões, dos outros aspectos de saúde que precisam ser pensados. Então acho que a gente ainda está numa, né, pensar em população privada de liberdade já é falar de uma população que tem uma série de direitos violados no Brasil, né? E aí tem aquelas problemáticas que você colocou, como o aprisionamento em massa, enfim. E aí falar de população trans privada de liberdade é colocar uma outra camada em cima disso que a gente ainda está pensando em discussões, seja no Congresso, na sociedade, enfim. E eu acho que para ter realmente mais acesso a questões de saúde como um todo vai demorar um pouco mais, infelizmente. Mas eu, né, inclusive, né, na segunda fala, né, que você colocou, falou, né, sobre esse processo de a gente ainda estar caminhando. E eu pensava, tipo, acho que a gente está num processo de transição, né? Mas fez todo sentido quando a Ariadne falou hoje aqui, né? A gente ainda está só tendo voz para falar. E realmente faz sentido, né? Eu estava enganada. Então, né, a gente ri, enfim, mas é esse processo. A gente está tendo voz para falar sobre esses processos agora. Então, né, é com infelicidade, mas trazendo para um processo de realidade e racionalidade que a gente vai demorar um pouco para chegar e falar sobre esses aspectos de saúde. Sobre a segunda pergunta, né, foi só... Eu vi que você anotou Ah, tá. Então, sobre a garantia de avanços, né, para questões de segurança com a população LGBTIA+, a gente teve alguns processos, né, como a ADO, né, que teve equiparação, né, da questão do racismo com a LGBTfobia, enfim, mas ainda a gente não tem grandes avanços, né? A gente sabe que às vezes criminalizar, né, ou pensar a questão de só de uma forma nossa, minha mente está péssima hoje, já esqueci outra palavra de novo. Mas uma forma de sempre punir, mas não de educar a população, né? Ela tem um certo efeito, mas não total. E a população LGBTIA+, também não, às vezes, né, sofre um obstáculo imenso para chegar a uma delegacia e fazer uma denúncia. Então, por mais que a gente tenha agora essa legislação, né, as denúncias às vezes vão ser feitas por algumas pessoas e a gente pode pensar, né, em alguns marcadores sociais que essa pessoa vai ter para conseguir ter essa inserção dentro de uma delegacia, conseguir ser ouvida e isso ser protocolado como, né, um crime de LGBTfobia. Então, assim, não é uma coisa que vai trazer uma real segurança por enquanto. E eu acho que desde falar de segurança nesse processo de violência, mas também em outros processos de segurança social, a gente vai precisar de reformulações. E aí a gente fala até de educação básica, né? Assim, falar de pessoas trans, gente, é falar de tudo. Então, assim, educação básica, acho que é uma coisa muito interessante, assim, principalmente quando a gente pensa o serviço, assistência social, né? Porque se durante a educação básica a gente não aprende a ser cidadão, não aprende quais são os direitos e deveres enquanto cidadãos, né? Enquanto saber que existe a possibilidade do cadastro único, de como acessar, isso a gente não aprende, né? Então, isso só deixa essas populações mais vulneráveis a não a possibilidade de lutar por né, acesso e por seguridade social, entre outras coisas. Então, a gente está falando de várias camadas e várias coisas que precisam ser discutidas e levantadas, né? Não sei se eu respondi ou deixei mais dúvidas, mas é o que eu tinha.
Bom, então, né, em relação às pessoas, né, privadas de liberdade, durante a minha experiência, eu acompanhei muitas pessoas e assim sempre foi muito complexo assegurar a chegada dessas pessoas até, sabe, até o hospital. Então, é igual a Rafa colocou, né? A gente precisa empregar mais esforços, porque tem pessoas que estão numa situação que até chegar ao serviço de saúde, né, acaba sendo muito complexo. Então, isso é um indicador, né, do quanto a gente precisa estar muito atento, né? Porque, às vezes, não compareceu, não compareceu. Não, espera aí, não é não compareceu, não compareceu. O que está acontecendo? E isso, essa pessoa que chegou até o hospital, de alguma forma, teve algum acesso, porque as pessoas que acessam um serviço como o HC são pessoas que estão em algum nível de proteção social outro, né, do que a grande maioria da população trans vulnerabilizada socialmente, né? Eu fico pensando assim, né, Ricardo, que a questão existem dentro do sistema prisional existem experiências de celas que são direcionadas especificamente para o público LGBTQIAPN+, né? E assim, eu acho que não compete, tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam. Eu acho que a questão é que, quando uma pessoa ela está privada de liberdade, ela está mais privada de direitos do que a gente. Então, se eu estou numa política de saúde, pelo menos eu tenho um conselho, né, gestor, que aquela população vai poder determinar sobre o serviço de saúde. No sistema prisional, a privação de liberdade, né, aí eu fico lembrando, né, de Graciliano Ramos, quando ele fala de vidas secas, que além do não ter água, é uma vida seca. É muito, né, a pessoa está privada muito, a privação da liberdade é além da privação física, né? Que outros direitos eu posso privar dessa população? O de pensar, o de decidir coisas mínimas. Olha, eu quero ficar entre pares ou eu não quero ficar entre pares? Porque essa discussão, na verdade, é a população que está privada de liberdade deveria estar discutindo, deveria ter autonomia para, né, para discutir. Mas, enfim, como você mesmo disse, né, a gente tem questões macro do encarceramento em massa, a gente não tem justificativa moral e ética para as drogas serem criminalizadas, e elas são, né? Então a gente tem, né? E a gente sabe muito bem porque as drogas são criminalizadas, né? Justamente para a gente ter processos de encarceramento em massas. Mas assim, né? Não estou respondendo, mas assim é mais uma fala de indignação, porque assim é muito anterior, né? É todo um sistema que vai privar essa pessoa de determinar questões básicas, que vai além do direito dela de estar, além de estar fisicamente naquele local, ela não pode determinar coisas básicas sobre a existência dela, né? Então, acho que esse é o ponto, né? Mas eu acho que a gente precisa lutar para que existam conselhos, né? Existam formas de representatividade dessa população, né? Assim como a gente luta em outros espaços também. É porque, quando a gente está em outros espaços, às vezes a gente fala, esse espaço é cooptado, esse espaço... Mas, quando a gente está num espaço que nem isso tem, né, a gente se dá conta do quanto é precário, né, do quanto é violento, né, não tem outra palavra. Em relação ao quesito orientação sexual e identidade de gênero, você traz uma provocação muito importante. Eu acredito que, assim como a gente tem uma determinação, né, mais específica em relação ao racismo, eu acho que a gente vai precisar caminhar nessa direção, porque assim não é se eu entendo que essa pergunta ela é relevante ou não, são determinantes sociais de saúde, né? Então acho que a gente precisa caminhar dentro, eu acho que dentro do serviço social a gente precisa avançar aí nessa perspectiva. Em relação à pergunta da Michele, né, se com as leis houve mudança ou não, vou falar da minha humilde percepção. Eu acredito que é importante para que a gente hoje possa verbalizar, olha, isso é um crime,
né? Se a gente não tivesse normativas, a gente nem isso poderia dizer, né? A gente já sentia a injustiça e aí, né, a gente poderia dizer, olha, o que você está falando não é certo. Hoje a gente pode dizer, olha, o que você está fazendo é um crime. A gente tem autonomia e eu acho que poder registrar boletins de ocorrência vai gerar dados e eu acredito que, no futuro, a gente vai ter um outro olhar para esses dados. Hoje a gente está muito incipiente, assim, a gente não tem dados oficiais, uma luta para o IBGE contemplar, né, essas questões. E, então, eu acho que ter dados vai fazer diferença. Mas, nesse momento, concretamente, a gente ainda tem, entre a lei, né, e os lírios, há um grande processo aí, mas não que as leis não sejam importantes, não que a gente não tenha que continuar defendendo um legislativo que represente, né, a população brasileira. A população brasileira é preta, né, a população brasileira tem questões de saúde mental, a população brasileira é LGBTQIAPN+, a população brasileira é usuária de substâncias psicoativas, né, é essa diversidade. Então, o nosso legislativo tem que nos representar. Então, a gente precisa continuar reivindicando, né, entender que há uma limitação, porque essas leis elas não vão, geralmente, garantir substancialmente, né, mudanças tão efetivas, mas são caminhos e a gente precisa travar todas as batalhas que são necessárias, né? Porque de violações, né, a gente já está inundados, né? Então a gente também tem que travar todas as lutas que são necessárias. E é isso. Antes de encerrar, eu vou fazer alguns comentários sobre, que eu acho que é importante, eu entendi a provocação do Ricardo também. Não sei se vocês observaram, quase todas as pessoas que hoje passaram por aqui, apenas as pessoas trans falaram que são pessoas trans, né? Assim como as pessoas negras falam, eu sou uma pessoa negra, uma pessoa preta. As pessoas brancas não falam. E por que não falam? Eu aprendi isso de uma maneira dolorosa. Porque reconhecer privilégios também é doloroso, né? E as pessoas não querem reconhecer. Então, quando eu falo que eu sou uma mulher trans branca, eu tenho absoluta certeza que, infelizmente, mesmo sofrendo muita violência, eu ainda tive privilégios em comparação a uma mulher trans negra. Então, por isso que as pessoas não falam, porque é difícil reconhecer. Quando você reconhece, parece que você tem uma dívida com o outro, de alguma forma. Então, a gente não pode naturalizar, porque a pessoa branca não fala nem tanto por causa dos privilégios, quanto porque é natural. O branco é o padrão. Não, o branco não é o padrão. Cis não é o padrão. É colocado hegemonicamente, mas não é o padrão. O mundo é diverso, as pessoas são diversas. Agora, o sistema é binário. Todo sistema legislativo, sistema de saúde, todos os sistemas, a escola, os banheiros, a vida em sociedade foi organizada de uma maneira com duas possibilidades. Quem nasceu com vagina, quem nasceu com pênis. E aí, assim como a questão do banheiro não existe um modelo único, uma resposta única, às vezes sempre me perguntam qual a solução. Não existe uma solução única. Não tem uma receita de bolo. Um lugar vai fazer 3 banheiros, outro lugar vai fazer um banheiro unissex, outro lugar vai tirar a placa masculino e feminino e vai colocar banheiro. Porque nas nossas casas é banheiro. Usam homens, mulheres, todas as pessoas usam banheiro. Então, não existe uma única forma. Então, concordo com a Lili, a questão do sistema prisional, que pode ter diversas formas. Vai ter pessoas que querem cumprir de uma forma, outras de outras. E eu acho que o sistema prisional, né, é um modelo que não é para ressocializar. Não é, então, se não é um modelo que pensa na humanidade, como que vai pensar numa população que está lá, né, no escanteio, na invisibilidade? E aí eu fico pensando, quando você falou, a gente já discutiu sobre isso, as tecnologias de cuidado que poderiam ser tão potentes num espaço como esse, os índices de HIV é alto na população privada de liberdade e não entra PrEP nem PEP. Não sei se todo mundo sabe o que é, mas é uma tecnologia que poderia ajudar muito, contribuir, não entra, né? Então, é sobre isso. O que mais? Tem um exemplo clássico que, no meu trabalho, em alguns municípios, eu fui num serviço de saúde de prevenção HIV, e aí eu perguntei, o que vocês oferecem para a população trans aqui, como que é feito?
E aí falaram, olha, a gente faz ações, maravilhoso e tal. E eu, tá, e aí, o que né, dá efeito, dá resultado? Não, não vai nenhuma. E aí eu, tá, vocês ofertam, mas como que vocês fazem? Ah, a gente faz testagem de HIV. Eu, que horas? É 8 horas da manhã. E onde que é? Na praça pública. Meu, ninguém vai, nem a pessoa que está livre desse estigma. Você acha que uma travesti que passou a noite inteira, se ela exerce trabalho sexual, ela vai 8 horas da manhã na praça pública ser mais uma vez estigmatizada? Então, não é sobre como a gente oferta, é sobre como, não é só ofertar, é como a gente oferta e, mais ainda, reconhecer a cultura dessa população, a realidade dessa população. Se esse serviço soubesse a realidade dessa população, jamais ia fazer uma ação dessa. E aí o Bajubá, que foi falado tantas vezes aqui, é uma linguagem que pode conectar. É uma linguagem que as pessoas que não são LGBT podem começar a entender para ver a cultura, né? O que essas pessoas curtem, quais são as referências dela, qual é a linguagem apropriada. Tem um recorte que é muito específico, que é a referência de pares, que no meu trabalho sempre foi assim. As meninas vinculavam muito comigo por causa da minha identidade. Não era só pela minha atuação, só pelo que eu estava falando, mas pelo que representa. Ou seja, se é uma travesti atendendo, ela pensa, então é possível. Não é uma pessoa cis falando, vai, estuda que é possível. Não, tem uma materialidade ali na frente falando, é possível, mesmo em frente a todas essas diversidades. Respondendo a Michele, esse é o começo de um... Michele? É o começo de um trabalho que o GT-LGBT, da Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos, está desenvolvendo nessa gestão. Então, não será algo pontual. E o Seminário Nacional vai trazer mais elementos, vai ter transmissão online para quem não puder ir. E eu acho que é isso. Falei bastante, muito obrigada. E, para encerrar, vamos passar a palavra para a Cida. Boa noite, gente. Quantas coisas, né? Como aprendemos no dia de hoje. E só lembrando que amanhã vai ser a Assembleia do CRES São Paulo, a primeira Assembleia do ano, em que elegemos deputados. Deputados é demais, né? Estou parecendo a Carolina aqui. Aí você ia ver que é confusão. Em que elegemos delegados, isto é, representantes do Estado de São Paulo, para participarem do encontro descentralizado, que vai ser no Rio de Janeiro, que descentralizado significa com a região Sudeste, Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo, e o nacional, que este ano vai ser em Minas Gerais. Então, quando a Michele fala o que o CRES pode fazer, é isso. Nós precisamos que os assistentes sociais participem. Temos muitas ações, temos muito trabalho no CRES, né? É só entrar nas mídias sociais lá do CRES São Paulo, que tem tarefa para todos nós, não só para a direção. Então, essa é uma das tarefas em que não é somente ir, mas participar, entender e fazer isso que nós estamos fazendo aqui, né? Então, sou Cida Mineiro, vice-presidente do CRES São Paulo, estou com os cabelos castanhos meio claro, estou de óculos preto, sou uma mulher negra, avó de 2 netos lindíssimos, estou de brinco dourado, uma camisa branca, toda florida e acompanhada de mulheres lindas aqui ao meu lado e com vocês aqui, que é muito importante, porque sem vocês nós não poderíamos estar aqui, quem está presente e quem está também acompanhando. Então, chegamos ao final, entre aspas, não é o final, mas ao término do seminário Feminismo, Diversidade, Trans e Serviço Social. Emancipação para todas, todos e todes. E, nesse seminário, nós tivemos muitas provocações, ações e reflexões, tais como: não ao ataque dos radicais feministas, não à dororidade, queremos mais diálogo com as pessoas intersexo, somos diversos, somos diferentes, não ao preconceito,
devemos reconhecer a realidade da população que estamos dialogando hoje. Somos seres humanos com especificações diferentes, sempre iremos reivindicar os nossos direitos. Alguém sempre vai lembrar que sou uma pessoa negra. Injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça de todas, todos e todos. Não queremos ser mais, não queremos ser menos, queremos ser. Não queremos uma política de execução. Temos que nos respeitar como sujeito. Lutamos pelo direito de existir. Sem dados, não fazemos políticas públicas. Ouvimos essas falas e muito mais. E como a Michele bem perguntou, o que nós iremos fazer com tudo isso? Porque não basta somente ouvir. É necessário que possamos colocar em ação tudo o que foi colocado aqui. Então, por isso, em nome do CREA São Paulo, nós agradecemos. Em primeiro lugar, não sendo o primeiro, mas agradecendo de qualquer forma, aos nossos funcionários, aos que estão aqui e aos que ficaram no CREA São Paulo trabalhando e nas seccionais, e pela dedicação, pela organização, que foi muito importante. Agradecemos ao pessoal da recepção, que nos recebeu todos com muito carinho. Agradecemos ao pessoal do som, que está aqui presente, que está nos auxiliando. Agradecemos a dona Carme pelo espaço cedido para podermos realizar este encontro. Agradecemos aos diretores e bases do CREA São Paulo. Agradecemos o pessoal da Libra, que está aqui presente. Agradecemos à comissão organizadora pelo empenho, pela garra, para que este evento pudesse acontecer. Então, nós precisamos pensar numa forma de resistir e discutir. Estamos vivos, queremos bem viver. Nossas histórias vêm de longe, para que o amanhã não seja só o ontem. Abram alas, aqui vou eu. Agradeço a todos a presença e muito obrigada. Arrasou muito. Arrasou! Arrasou muito. Agora a nossa tradicional foto. Ah.